Marx teria dito que o capital iria ruir com o peso das suas contradições. Essa ideia é confusa e o Harvey não acredita muito nela. Eu também acho que eu vou junto com o Harvey. Considero que descontraditar o capital talvez seja um grande desafio tanto para os pensadores, os trabalhadores, a população em geral. Aqui, as contradições 15, 16 e 17 são as contradições perigosas. A primeira questão: estas contradições são fatais? Contradição 15, crescimento exponencial ao infinito. A ideia aqui é trabalhar com os juros simples e os juros compostos. Os juros simples aplica-se R$100, por exemplo, numa poupança, ao final de um ano você tem R$100 mais 5% dos juros. Nos juros compostos, o dinheiro fica retido por mais meses e os juros se multiplicam de forma exponencial. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, x, e aí por aí vai. Harvey ilustra a questão dos juros compostos com a seguinte história. O caso de Peter Tellson, um rico banqueiro suíço que morava em Londres e criou um fundo de 600 mil libras, que só poderia ser tocado 100 anos depois da sua morte. Então isso foi a morte dele em 1797, com o rendimento a juros compostos de 7,5%, o fundo chegaria a 19 milhões de libras, um valor maior do que a dívida nacional da Grã-Bretanha em 1897, 100 anos depois. Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque houve, questões jurídicas que a família exigiu, os juros compostos iam colocar um imenso poder financeiro em mãos privadas, o Estado entrou nisso, criou uma lei que limitava o tipo de fundo a períodos de 21 anos, o testamento foi contestado pelos herdeiros e essa história inspirou o famoso caso Jardiniz contra Jardiniz, no livro A Casa Soturna, de Charles Dickens. Bem, qual que é a ideia central? A ideia central é que se o capitalista emprega o seu capital por períodos maiores, em fundos, esse recurso ele vai se tornar infinito, ou seja, ele vai ser maior do que a própria expectativa que se tinha inicialmente. E isso não é uma coisa boa para o conjunto do capital, como eu vou explicar na sequência. Qual que é a questão central? Crescimento das economias. Então há uma média de 3% mundial. Esta é uma média considerada pelo capital no seu crescimento. Essa média, para você ter uma ideia, ela consegue reinvestimento, lucros gigantescos, etc., de tal forma que em 1970, eu vou pegar esses dados, 1970, esse crescimento lucrativo foi de 6 bilhões de dólares. Nos dias atuais, com a taxa composta e os, segundo Harvey, 2 trilhões de dólares. Em 2030 serão 96 trilhões de dólares. E aí, com crescimento exponencial, isso se multiplica ao infinito. De tal forma que o capital sabe que precisa, entre aspas, queimar o dinheiro. Esta queima é a devastação que nós já conhecemos da natureza, da natureza e também das plantações, etc., e também de toda
todo o sentido destrutivo do capital. O capital sabe que precisa lidar com gente. A questão populacional, não é? O aumento de população, né? A extração de lucros, de mais-valia em outros territórios, também formam essa equação dessa média, né, de 3% de crescimento no mundo todo. É evidente que se cresce menos, é uma luz acesa, né, para que se repense, né, outras formas de devastação da natureza e construir máquinas, construir novos recursos, formar novamente trabalhadores com salários baixos, toda a lógica do capital. Contradição 16, a relação do capital com a natureza. Então, basicamente, o capital tem a seguinte questão inicial. A ideia é que o capitalismo se deparou com uma contradição fatal na forma de uma crise ambiental é generalizada em certos círculos. O David Harvey diz o seguinte: essa é uma tese controversa e existem 4 razões para duvidarmos dela. Ou seja, o capital também sabe dessa questão ambiental, né, da natureza e do controle de tudo isso. Vamos a essas ideias do Harvey. Número 1. O capital tem uma longa história de sucesso na resolução de seus problemas ambientais. Não importa que se refiram ao uso de recursos naturais, à capacidade de absorver os poluentes ou enfrentar a degradação do habitat, a perda da biodiversidade, a qualidade cada vez pior do ar, da água, da terra, etc. Então o capital conhece o problema e vai lidar com esse problema com as suas estratégias capitalistas. Segundo ponto, a natureza, entre aspas, que supostamente exploramos, esgotamos também, supostamente se vinga, está interiorizada na circulação e na acumulação do capital. A capacidade de crescimento de uma planta, por exemplo, faz a planta crescer de novo no ano seguinte. Tudo isso está incorporado no agronegócio, na sua busca de lucro e reinvestimento. Terceiro ponto, o capital transforma a questão ambiental em um grande negócio. As tecnologias ambientais são cotadas a valores altíssimos nas bolsas de todo o mundo. Quando isso acontece, no caso das tecnologias em geral, a engenharia da relação metabólica com a natureza torna-se uma atividade autônoma em relação às necessidades reais. A natureza se torna, segundo Neil Smith, uma estratégia de acumulação. Ou seja, o capital já viu nessa questão do agronegócio e da própria estratégia de acumulação pela natureza um negócio, né? Uma forma de ganhar dinheiro, de vender máquinas, insumos, etc. Em quarto lugar, talvez essa seja a ideia mais desconfortável, é que o capital se habituou a fazer tudo isso, essa estratégia de acumulação dentro da questão ambiental, com as tragédias. Então, para o capital não há problema, não é? Se populações são levadas, né, ao extermínio, se em determinadas localidades o capital possa invadir e criar, né, toda a sua máquina de consumo, sabendo que vai destruir, né, espécies, animais, água, etc. Bom, neste capítulo, finalmente, uma ideia histórica. David Harvey diz o seguinte: a escala temporal e geográfica do ecossistema do capital tem mudado. No passado, os problemas eram tipicamente localizados num rio que estava poluído. Hoje se tornaram mais regionais. Chuva ácida, concentrações baixas de ozônio, ou então catástrofes mais globais, né, como a mudança climática,
a perda de biodiversidade, degradação de ecossistemas, etc. Consequentemente, a contradição entre capital e natureza excede as ferramentas tradicionais da gestão e ação do passado. No passado, as forças do mercado e os poderes estatais se combinavam para resolver os problemas. E hoje, né, essa luta, digamos assim, entre preservação e destruição, ela se tornou mais aguda. Seria mais ou menos essa a ideia. Os problemas causados pela poluição não são apenas deslocados de um lugar para o outro, eles também são resolvidos por dispersão e mudança de escala. Atualmente, quem fala e toma medidas efetivas em relação aos complexos problemas interativos, né, que ocorrem de forma global, aquelas reuniões, né, de organismos internacionais, ou seja, a diminuição do clima de 1,5 grau em 100 anos, isso fica muito confuso. Contradição 17, a revolta da natureza humana, alienação universal. Eu vou começar com o final da contradição 16, que o Harvey destaca o seguinte: estão plantadas as sementes de uma revolta humanista contra a inumanidade pressuposta na redução da natureza e da natureza humana à pura forma mercadoria. A alienação da natureza é a alienação do potencial da nossa espécie. Isso gera um espírito de revolta no qual as palavras como dignidade, respeito, compaixão, cuidado e afeto se tornam slogans revolucionários. E valores como verdade, beleza substituem os cálculos frios do trabalho social. No fundo, esse capítulo 17 vai tratar dessa questão da alienação universal, onde todos nós entramos, inclusive, né, os chamados ecossocialistas, ou seja, nós acreditamos que é possível, não é, mudar o mundo, né, que o mundo seja um mundo harmonioso entre seres humanos, animais, natureza, sem ver, não é, esta destruição. Então nós precisamos não só ver a destruição, ver como que o capital lança mão de um caminho alternativo e de outro, ver o nosso trabalho e partir para essa desalienação. A alienação, como todos sabem, é um conceito de Marx que foi não tratado de forma, né, global, como a gente sugere aqui. Então há vários caminhos específicos para entender a alienação, né, que no fundo, lá no fundo, é o sentido do ter, né, da posse, da ganância, da ambição. Ou seja, desalienar passa pelo sujeito e passa, obviamente, pelas instituições, para que o nosso tempo de trabalho seja realmente feito para o trabalho em si, para a reprodução e para o gozo da vida. Então, se nós todos estamos acertados quanto a isso, quais serão as estratégias para este enfrentamento no caso da desalienação, né, do homem em relação à natureza? Para se criar um outro sentido histórico, geográfico, de consideração, de consumo, não é? Nessa possibilidade utópica. Conclusão: perspectivas de um futuro feliz, mas controverso. A questão do humanismo revolucionário. David Harvey trata isso como uma promessa. Ele logo relembra o trecho do livro Cidades Rebeldes, quando diz que a questão da cidade depende das pessoas que moram nela. Então, o tipo de pessoa que a gente quer ser no futuro precisa ser um tipo diferente, né? Precisa realmente nós começarmos a entender a questão do lixo, começarmos a ter comportamentos diante dos ecossistemas. As cidades, né, a própria ideia, né, de cidades não tão divididas como a gente tem, favela de um lado, condomínio de luxo do outro. O ponto de partida é esta ideia
da transformação. Bom, ele considera o humanismo revolucionário. O humanismo não pode ser aquele humanismo conservador, liberal, ou mesmo um humanismo utópico sem uma linha, né? Então, o humanismo revolucionário seria a saída para tudo isso. Então, obviamente, vai buscar todas as contradições do capital, entender que tem que haver uma determinação firme na questão de alterar muitas dessas determinações. Aí ele diz assim: o humanismo, no entanto, né, o humanismo revolucionário, é o espírito que inspira inúmeros indivíduos a entregarem generosamente, muitas vezes sem recompensa material, para contribuir de maneira altruísta o bem-estar de outros. Aí ele cita humanismo cristão, judeu, islâmico, budista e organizações religiosas, enfim, entidades e figuras pessoais. Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa, Desmond Tutu. Na tradição secular, há muitas variedades do pensamento e da prática humanista. Então, estas seriam as sementes para se construir um humanismo revolucionário. Lembrando que revolução não pode ser pensada só enquanto armas, só enquanto revolta, só enquanto rebeldia. Ela deve ser pensada como um processo de mudança efetiva, né? Então, uma revolução humanista é um processo de uma geração, não é um estado ou não é um período histórico que vai conseguir tirar, né, as mazelas do capital e reconstruir. Como exemplo, o humanismo revolucionário ele deixa a dica de um filme, A Batalha de Argel. Tá? Eu vou deixar aí a descrição. Bom, rapidamente, para o vídeo não ficar longo, David Harvey tem um epílogo com ideias para a prática política, onde ele pega as 17 contradições, vai uma a uma pontuar a sua, digamos assim, receita, né, a sua indicação daquela contradição para a prática política. Tá? É muito interessante isso aqui. Eu só vou citar, não vou tratar de cada uma. E, finalmente, o apêndice, o texto que é o livro mais perigoso que já escrevi. É bem pessoal isso aqui do Harvey também. É interessante isso para nós criarmos a motivação para o estudo, a pesquisa.